Ninguém aguenta mais o neoliberalismo. Pois é, gente, chocante isso aí, não é? Eu também acho que é chocante. Então, o que que acontece? A gente está numa situação muito curiosa no mundo, né? A gente está passando por uma situação muito curiosa no mundo porque alguns dogmas estão começando a cair, né? Felizmente, né? Na minha opinião, felizmente, né? O que que aconteceu? Nessa semana, o Mário Draghi, o ex-presidente do Banco Central Europeu, ele divulgou um relatório defendendo uma guinada na política econômica da União Europeia. E aqui na tela que vocês estão vendo tá ali, né, essa notícia do Deutsche Welle, ex-chefe do Banco Central Europeu, vê a economia da União Europeia em risco, né? Aí tá ali, pela primeira vez desde a Guerra Fria, devemos realmente temer por nossa sobrevivência, diz Draghi, né? E aí ele ainda fala o seguinte, deixa eu ver se eu separei essa fala dele aqui, mas eu separei as aspas, né? Ele fala o seguinte, ó, abre aspas, chegamos ao ponto onde, se não agirmos, teremos que sacrificar o nosso estado de bem-estar social, o nosso meio ambiente ou a nossa liberdade, né? Esse é um trecho do relatório que ele fez, né? E tá aqui no trechinho da notícia que eu separei para vocês, né? Para enfrentar o que ele considera um desafio existencial, Draghi propõe uma nova estratégia industrial que permita agir em três frentes para melhorar a competitividade e a produtividade europeias, acelerar a inovação, reduzir os preços da energia e aproveitar as oportunidades industriais da descarbonização, além de reduzir as dependências estratégicas de terceiros e fortalecer a segurança. No documento, Draghi afirma que são necessários investimentos adicionais mínimos anuais de 750 bilhões a 800 bilhões de euros, né? E o que equivale quase a 5% do produto interno bruto da União Europeia. E isso seria mais do que o dobro da ajuda do Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. E aí ele está colocando aqui, né? Para esse fim, o Draghi recomenda à União Europeia assumir uma nova dívida conjunta, como aconteceu recentemente, para ajudar as economias dos países membros afetados pela pandemia de Covid-19, com um pacote de ajuda financiado por empréstimos de 750 bilhões de euros. E aqui a gente já começa o nosso papo, né? Primeiro de tudo, quem que é o Mário Draghi, né? Vou até botar aqui de volta aqui na manchete. Quem que é o Mário Draghi? O Mário Draghi é um tecnocrata que sempre esteve do lado da turma da austeridade e foi um dos responsáveis, inclusive, pela destruição da Grécia depois da crise de 2008. Basicamente, como eu já trouxe esse dado para vocês antes, né, os países da Europa entraram muito pesado para salvar os bancos da crise de 2008 e quem pagou foram os pobres com corte e com austeridade. A Grécia foi um dos mais afetados por ser uma economia menos desenvolvida na União Europeia, por ter alguns gargalos, e ela sofreu mais com a crise e simplesmente entrou numa espiral de austeridade que destruiu o país. E quanto mais cortava, mais entrava em crise, e aí a demanda era por mais cortes, e a situação foi degringolando a um ponto em que o retrocesso é imparável. É uma notícia desse ano que a Grécia está discutindo aumentar a jornada de trabalho para uma semana de 6 dias, enquanto outros países estão discutindo a redução. E aí, só para vocês entenderem, né, como que funciona essa legislação sobre a dívida e sobre o déficit na zona do euro. Os países eles têm um limite de 60% de endividamento em relação ao PIB, né? Essa relação dívida-PIB tem um limite de 60%, tem um teto na zona do euro. E eles têm um limite de déficit também, de déficit fiscal de 3% do PIB. Se eles passam desse limite, a União Europeia pode acionar mecanismos para forçar os países a adotarem medidas para reduzir essa relação dívida-PIB e o déficit. E aí, qual que é o problema aqui, né? A Europa, a Europa na zona do euro, né, é a cristalização de vários princípios que estão destruindo muitas economias mundo afora. A política fiscal ela é definida pelo país, mas e quem vende o título da dívida é o país. Mas quem emite a moeda é o Banco Central Europeu. E aí é uma coisa muito louca, né? Porque o euro, na prática, ele é um grande projeto para retirar a soberania e o controle dos países sobre o próprio orçamento e colocar na mão de tecnocratas aliados com setores privados. E não à toa, o Draghi é um desses caras, inclusive intervindo na política interna dos países. Ele foi primeiro-ministro da Itália recentemente, inclusive. Há uma liberdade de fluxo nos capitais, né, uma facilidade para mover empresas e dinheiro através dos países, e há um controle sobre a política fiscal dos países do euro. Né? Então, eles são muito limitados. Então, por exemplo, se um determinado país da zona do euro precisar realizar alguns gastos que vão ultrapassar o limite do déficit, a União Europeia simplesmente pode brecar isso, ela pode ameaçar fechar a torneira e a economia do país se dissolve. Aconteceu isso com a Grécia, inclusive. A Grécia queria negociar um acordo com o Banco Central Europeu, com o FMI e com o que eles chamavam da Troika, né?
e eles simplesmente brecaram, porque eles impuseram ali um acordo um benéfico para eles, né, para esses dogmas e tudo mais. E aí, nesse caso, a situação do Brasil é até melhor do que a dos países da zona do euro, tá, gente? Porque a gente se endivida numa moeda que a gente emite e eles não. O Brasil ele não pode ficar sem dinheiro para pagar o título da dívida, né? Dar um calote e tudo mais. A Itália, uma Espanha, uma Grécia podem, tá? E por conta dessa situação existe uma pressão muito grande por corte, por austeridade. E aqui entra um debate muito interessante sobre como certos dogmas, né, eles se cristalizam no debate público. E aí é uma coisa interessante porque eles são constantemente desmentidos por outras pessoas, pela realidade, mas há sempre uma turma comprometida com o errado para fazer esses dogmas continuarem a ser vendidos como algo bom. Uma turma que ultrapassa fronteiras, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, inclusive. E o mais interessante disso é que sempre tem a galera que está criticando isso, que está falando que está errado. Que mostrava que esses dogmas eram furada, que eles estavam ancorados em premissas erradas, que aí essas pessoas elas são descredibilizadas, elas são atacadas, tem gente que chama de terraplanista e tudo mais. E aí, olha só que interessante. Agora, os técnicos, os caras que a galera da mídia adora, que o mainstream adora, eles dão um cavalo de pau, eles endossam as críticas dos outros sem dar os créditos e passam como se nada tivesse acontecido para não serem responsabilizados pelo fato de que eles ajudaram a construir uma tragédia. Uma das grandes críticas ao modelo do euro foi justamente o fato de que não deveriam existir títulos das dívidas dos países e sim da zona do euro. Ou deveria ter um mecanismo diferente para poder fazer esse tipo de essa relação, né? Poderia ter um limite dos países e depois desse limite à zona do euro, o Banco Central Europeu poderia assumir vender alguns títulos ou assumir a dívida desses países. Tanto que quando isso aconteceu, eles aliviaram a economia dos países, como foi o caso recente da Covid que eu citei para vocês, né? Na época da Covid, foi inevitável furar esse teto que eles estabeleceram e todo mundo percebeu que esse limite que eles colocaram não é um limite, não é nenhum limite técnico, é um limite político, porque os países precisaram gastar mais, os países precisaram aumentar o déficit para poder sustentar a questão da pandemia e simplesmente não aconteceu nada, sacou? O que aconteceu depois foi uma inflação provocada principalmente por conta de um choque de demanda nesse primeiro momento que aconteceu a volta, né, das cadeias produtivas da pandemia, que já está, muitos lugares já está arrefecendo, Estados Unidos inclusive também, né? E aí o que acontece depois disso, né? Você tem a guerra na Ucrânia e a questão da guerra também é muito impactante, a Alemanha está sofrendo muito com isso, e o que você tem ali depois da pandemia, inclusive isso já foi estudado, tem artigo sobre isso. Houve um choque de custos, né? Alguns custos subiram muito e esses custos impactaram na inflação, o que já está retrocedendo. Eu falei dessa crítica do endividamento do euro e tudo, e qual que é a solução que esse plano agora que o Mário Draghi está apresentando? Inclusive um plano que foi encomendado pela Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, e para quem quiser saber como funciona a União Europeia, o Parlamento Europeu, eu fiz uma live com o Pietro, né? Eu estou para trazer ele de volta aí para a gente conversar também. E ele explicou muito bem como funciona. Quem quiser dar uma olhada lá, eu fiz uma live com ele conversando sobre isso, logo depois da eleição do Parlamento Europeu. E a solução apresentada a partir desse plano é uma dívida em comum do euro para impulsionar esses investimentos. Então aqui entra aquela dinâmica, né? Meio que parece que está dando razão na prática a todos os críticos que batiam nesse ponto. E por que isso está acontecendo, né? Por que está dando essa guinada? Basicamente, o neoliberalismo está destruindo a Europa. Certos dogmas ancorados em premissas cada vez mais erradas destruíram boa parte das políticas de bem-estar social que eles tinham. O fim da União Soviética acelerou esse processo e eles não tinham, né, um contraponto ali para poder aceitar essas políticas sociais, essas políticas social-democratas. E a social-democracia se perdeu depois e os países perderam a capacidade de investimento, a capacidade de manter um certo nível de equilíbrio na sociedade, né? E isso tudo abriu uma janela para uma desestabilização violenta, uma desindustrialização muito forte, um crescimento muito forte do extremismo de direita, de xenofobia, racismo, essas coisas que vão acontecendo nesses momentos de crise, né? E eles não conseguiram também concorrer, eles perderam competitividade em relação a outros países, porque enquanto o dogma é de que o déficit é um crime, né? O déficit fiscal é um crime e vai aumentar explosivamente o endividamento público, o que alguns países estão fazendo? E aqui eu trouxe alguns dados para vocês
sobre a política fiscal, né, os dados do orçamento de alguns países, só para vocês verem como que funciona, né? Olha isso daqui. Esse dado aí que está na tela para vocês é o dado do orçamento da China. Reparem que o último superávit fiscal da China foi em 2007. Olha o tamanho dos déficits que a China pratica. Aí eu faço a pergunta: o déficit é regra ou exceção? Aí eu vou mandar outro, ó. Esse daqui é o do Vietnã. O déficit aqui é regra ou é exceção? O Vietnã, você percebe que ele teve mais superávites, mas repara que ele teve muito mais déficit, inclusive déficits bem grandes ali, especialmente a partir da década passada, né? Agora eu vou te mostrar o da Índia. Olha só o da Índia, desde os anos 90. E o da Índia é interessante, eu não quis trazer mais dados da Índia, porque seria um gráfico, os dados iam ficar muito pequenos. Desde quando tem histórico do orçamento da Índia, eles têm déficit. A Índia simplesmente tem déficit todo ano. Entendeu? E aí é muito interessante porque se você pega o orçamento dos países, você percebe que o déficit é a regra e não a exceção. E aí eles têm esses dogmas, né? Essa questão de querer forçar, de achar que vai explodir o endividamento e tudo mais. E só que aí o que acontece, né? Para onde que vai esse déficit? Ele vai para investimento, para crescimento econômico. Inclusive, eu já discuti com vocês um artigo que saiu na Valor Econômico sobre a taxa de investimento baixa do Brasil, e aí é muito engraçado porque as pessoas elas ficam tentando entender como que o Brasil pode aumentar a taxa de investimento, e aí você pega lá a China, que tem taxas absurdas de investimento, e aí você tem a China, é isso daqui, ó. A política fiscal da China é essa. E aí as pessoas elas não conseguem juntar o A com o B, entendeu? E aí é uma coisa muito bizarra. E aqui eu vou contar até uma coisa que aconteceu comigo recentemente, né? Eu estava até conversando com um amigo meu há um pouco tempo atrás, né, que a gente estava conversando, e aí a gente falou, pô, as pessoas elas não conseguem enxergar a realidade porque elas são tão presas num dogma, né, que elas não conseguem ver a realidade. Outro dia eu estava lá no finado Twitter, eu estava vendo um camarada falar do rombo gigantesco do Lula fazendo aquele terrorismo que eles costumam fazer e tal. E veja, gente, eu não acho que não deve ser feita crítica ao Lula. Eu critico o Lula aqui, quem vê o meu canal sabe disso. Só que, assim, eu acho que ela tem que ser feita de forma honesta. E não com a intenção de jogar para a torcida, de alimentar paixão e de lucrar em cima disso. O cara ele pegou o déficit nominal, que está alto por conta dos juros altos, e quis vender a imagem do Lula gastador, que muita gente quer vender por aí e que vez ou outra aparece por aqui, inclusive, né? É bom lembrar, déficit nominal é quando você soma as despesas financeiras. Então, quando a sua taxa de juros está muito alta, o déficit nominal ele está muito alto, porque os títulos públicos são remunerados, os juros dos títulos públicos são remunerados de acordo com a taxa Selic. Tanto é que, se você fizer a comparação, você vai perceber. O déficit nominal na época da pandemia estava muito alto, mas os juros estavam baixos. Então a gente pagou um valor baixo de juros naquela época e a gente gastou muito no orçamento primário, né, que é esse orçamento que é chamado, é o que é descontado, essa questão dos juros. A gente pagou muito mais por causa dos gastos da pandemia. E agora é o contrário, a gente está cortando no primário e aumentando os juros, o gasto com juros no nominal. Por isso que o déficit nominal está mais alto. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de honestidade para fazer essa crítica. E aí, é muito interessante, eu botei esses gráficos, né, na tela na hora que eu estava discutindo isso, eu compartilhei, dei um retweet e falei, gente, a regra dos países é o déficit, não é o superávit. Então o cara está aí chorando e tal, a discussão não tem que ser meu Deus, gastou pra caramba e tal. A discussão tem que ser como que a gente vai organizar esse gasto para ele ser eficiente, para não ter desperdício, para reduzir desigualdade, para fazer a economia crescer. E aqui é muito interessante porque eu compartilhei lá, né? E aí um camarada apareceu e ele entrou no debate que foi bem interessante, né? Essa pessoa ela disse que o problema do Brasil era a falta de confiança que existia e que existia confiança nesses países que eu estava citando. E aí a confiança é um termo coringa que as pessoas usam, né? Aí eu perguntei para ele o que era confiança. Aí a resposta foi ótima, né? A confiança é o cara ver que o Estado vai ter condição de honrar seus compromissos sem gastar mais do que arrecada. Só que assim, eu botei um gráfico mostrando que os países gastam mais do que arrecadam, estava na cara da pessoa, e ela mesmo assim insistiu nesse discurso, sabe? Mesmo os dados ali na frente dela. E às vezes o dogma é tão forte que as pessoas escolhem ignorar a realidade para manter crenças confortáveis. E aí a mídia batendo o dia inteiro, são os partidos políticos batendo o dia inteiro, passando um discurso errado, uma realidade totalmente invertida. E isso é massificado, é igual a falácia de que o orçamento do governo é igual ao orçamento de uma casa. Nem um economista mais honesto, ortodoxo, defende um negócio desse, sacou? E assim,
Então, toda vez, né, por que eu estou trazendo essa discussão, né? Toda vez que eu vejo esse tipo de notícia igual essa que eu estou trazendo para vocês, eu gosto de trazer para o debate, porque uma hora, né, a realidade se impõe. E tem uma frase que é atribuída ao Gandhi, eu nem sei se ele realmente disse isso, mas que eu acho que casa perfeitamente aqui, né? Inclusive é uma frase muito repetida naquele documentário que eu já recomendei para vocês, que eu recomendo de novo, que chama Finding the Money, que se eu não me engano tem na Apple TV. Que é o seguinte, né? Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles te combatem e depois você vence, né? Eu acho que a situação é mais ou menos essa por aqui. E aí só vai sobrar o Brasil defendendo esse tipo de insanidade, né? Só vai sobrar o Haddad, o Paulo Guedes, o Lula, o Bolsonaro, a Miriam Leitão e o jornalismo econômico brasileiro, que está lá na década de 70, de 80 e está preso no passado, né?